conversar um pouco sobre aprendizagem cognitiva. Qual a importância da aprendizagem cognitiva com relação à criança? Como se aprende? Eu sei que você vai gostar e descobrir um pouco mais sobre a cognição. Por que nós aprendemos? Como nós aprendemos e para que nós aprendemos? E as crianças? Por que elas deverão aprender? A criança, ela aprende de forma bem diferente. Quando adulto, as pessoas aprendem de uma forma, quando criança, aprende de uma outra forma. E a criança especial também tem sua forma particular de aprender. Mas todos aprendem. E eu sempre digo que a criança especial, quando elas aprendem para valer. Elas não esquecem. É muito lindo você trabalhar com a criança especial, ver o desenvolvimento dessas crianças, como eles conseguem desenvolver. E quando você sabe trabalhar a criança especial, elas se tornam tão chegadas de você, elas se aproximam tanto que chamam tia, tio. E quando a professora não chega, ela fica impaciente. Se a professora titular não está presente, ela não quer ser atendida por outra professora, porque ela se apegou com aquela professora, com aquele professor. Ele conseguiu atrair a atenção dela, o cuidado dela, ele atraiu a confiança da criança. Isso é muito importante. Pois bem, então, aprendizagem cognitiva. O que é isso? Então, vamos dar uma olhadinha e vamos ver o tamanho da importância que os pais têm com relação às crianças. E também a professora que trabalha na escolinha, na pré-escola, que trabalha também no berçário. Tem muitas crianças no berçário espertas. Eu conheço muitas crianças no berçário que são espertinhas, atenciosas, gostam de procurar as coisas, perguntar, e perguntam muito, é a fase da pergunta. Então a escolinha é muito importante para as criancinhas. A cognição, ela é inerente do ser humano. O ser humano, ela tem isso com ela. Toda aprendizagem é inerente do ser humano. O ser humano nasceu para aprender. E ele aprende bem, porque já faz parte da natureza dele. É tão difícil quando a pessoa não consegue aprender, que depois de adulto, ela começa a sentir a necessidade e a frustração de não ter aprendido. Então, eis a razão pelas quais os pais devem investir bem nas crianças. Eu sempre digo que as professoras que trabalham com crianças, criancinhas, seja o pré-escola, a escola infantil, o berçário, elas têm que mudar a linguagem dela com relação à criança. E não está dizendo, vamos estudar. Não, muda a linguagem. A linguagem para a criança é essa. Vamos brincar de aprender? Vamos. Vamos lá. E elas vão. Brincar de aprender. É a linguagem da criança. Elas gostam dessa linguagem. Brincar. Na verdade, toda brincadeira é uma aprendizagem. Nós pensamos que brincar não aprende. Por que brincar? Por que correr? Por que pular? Pare com isso. Não, deixa a criança. A criança tem a forma de brincar. E eu digo mais, a criança que corre, que pula, a criança que salta, ela está trabalhando a psicomotricidade dela, a coordenação motora grossa dela está em evidência. E quando a criança faz esse tipo de atividade, a tendência é que a coordenação motora fina dela transforme. Então deixa a criança correr, deixa a criança pular, saltar, faça limites no chão, tá certo? Eu vou passar algumas dicas, não agora, de como você trabalhar no chão com a criança. E ela vai desenvolver bem, seja na escola, na hora do intervalo, seja em casa, a mãe deixa o filho à vontade, no quintal. Então a cognição
é a capacidade de absorver conhecimento. Olha bem, a cognição é a capacidade que a criança tem de absorver conhecimento. É a cognição. Você investe na criança porque ela está florando para o aprendizado. Ela está aberta para o aprendizado. A mente dela é a mente nova. Tudo que você ensinar, ela vai aprender. Então ensine bem. Tenha prazer em ensinar a criança. Descubra o prazer da criança. A criança gosta de aprender. Quando se sabe aplicar o aprender. E ela aprende bem. Isso é muito importante. Então, a cognição é a condição que a criança tem de absorver conhecimento. Quando o adulto vai estudar e a cabeça dele começa a doer, ele diz: eu não estou conseguindo aprender, porque minha cabeça dói, eu vou parar de estudar. Os neurônios estão longe, as sinapses estão longe. Mas quando ele começa a aprender, a cabeça para de doer, porque ele começou a aprender. Então, invista na criança enquanto criança. Então, a cognição faz parte do desenvolvimento intelectual e comportamental da criança. A cognição faz parte do desenvolvimento intelectual e comportamental da criança. Olha o importante da brincadeira. Isso é cognição. É deixar a criança criar o modo dela brincar. Muitas vezes a criança, quando você vai apresentar para ela um tipo de brincadeira, ela quer inventar o dela. E você diz: vamos pintar no quadro. E você diz assim para a criança: escute bem, Francisquinha, pinte uma bonequinha, desenhe uma bonequinha. Ela vai desenhar uma boneca e você vai dizer: nossa, mas está feio, não está legal. Não, de jeito nenhum, professora. Está feio para a professora. Está errado, não. Errado para a professora, mas para ela não está errado, não. Tem que ser respeitado. Para ela, aquele desenho está perfeito. Então, faça o seguinte: como a cognição faz parte do desenvolvimento intelectual e comportamental, você diz: desenha uma boneca. Ela desenhou uma boneca, você achou que não estava legal, aí você elogia: olha, Francisquinha, a sua boneca está maravilhosa, está bonita. Eu posso fazer uma também? Pode, professora. E você faz uma boneca direitinho. Tá legal, Francisquinha? Tá. Então desenhe igual a essa minha. Ela vai aprender a desenhar do seu jeito. Mas nunca diga para ela que o desenho dela está errado. Não faça isso, porque você pode bloquear ela se fechar e não querer mais interagir com você. Então, a cognição faz parte do desenvolvimento intelectual e comportamental da criança. Então, o intelecto nosso e da criança, ela vai se expandindo no decorrer do tempo, da aplicação do exercício de forma adequada e prazerosa. A criança, ela tem que ter prazer naquela atividade. E quando ela tem prazer naquela atividade, ela vai repetir em casa. Ela vai chegar em casa e vai repetir. É por isso que eu sempre digo para os pais comprarem um quadro branco, uma lousa branca, colocar na parede, na altura que ela alcance a parte alta, pincel atômico de cor removível. E quando chega em casa, como a mãe vai trabalhar essa criança, sendo que a cognição é inerente para o conhecimento comportamental e intelectual? A mãe, a criança almoçou, se ela vai pela manhã, almoçou, dormiu. Quando for mais tarde, lá pelas 3 horas, a mãe diz: vamos brincar de desenhar no quadro? Vamos desenhar juntas? A criança vai, pega 2 pincéis, a criança vai. Aí você diz: desenhe uma casinha, o Joãozinho vai desenhar uma casinha lá, parece estar meio desequilibrada, sem jeito. Aí você: nossa, meu filho, mas que casinha linda! Vamos escrever o nome da casinha? Vamos? Vamos. A casinha branca. Aí você vai assoletrar com a casinha. Escreva aí, C-A. Ele vai escrever, C-A. Tá entendendo? Ou então vamos dizer, a casa branca, a casa azul. Escreva o nome da casa lá e peça para ela escrever embaixo também o nome daquela casinha.
Tá certo? Porque aí o intelecto da criança, ela vai começar a aprender. Ela vai aprender a desenhar, a arte, e ao mesmo tempo escrever e praticar a leitura. Olha que interessante. É maravilhoso trabalhar com criança, espetacular. Então, a cognição é uma parte nossa, toda criança tem a cognição. Agora, vale o professor procurar despertar essa cognição nessa criança para que ela desenvolva com maior facilidade. Outro detalhe também que eu quero deixar aqui é com relação ao brincar. O brincar constitui um incentivo para a criança. O desenvolvimento das habilidades, da criatividade está no brincar. O brincar constitui um incentivo para o desenvolvimento da criatividade da criança. Olha a importância de você levar a criança para o quadro. Eu me lembro que uma vez eu estava na sala de aula, aliás, eu fui buscar uma criança para atendimento especializado, como psicopedagogo que eu sou, e a professora disse, Gerte, fica aqui enquanto eu vou na secretaria. Tudo bem, eram mais ou menos uns 26 alunos e criancinha do segundo período. Sabe o que foi que eu fiz? Eu disse, na fila, todos na fila, vamos para o quadro. Gente, eu disse, a primeira que vai colocar o seu nome, veio a primeira. Eu chamei uma, da sentada, chamei a primeira, ela colocou o seu nome. Quando eu olhei, a fila estava grande, todos querendo colocar o nome dela no quadro. Olha que coisa linda. Colocar o nome dela. Aí quando eu disse, chega, eu disse, não, professor Gerte, falta eu ainda, colocar meu nome no quadro. E a gestora da escola estava em pé, olhando, aquela coisa linda. Eu fiquei tão emocionado, porque as crianças colocou o nome de todas elas no quadro, foram desenhar, e quem disse que elas queriam que eu saísse da sala? Trabalhei também o terceiro ano. Em 10 dias, os pais chegaram na escola, porque os filhos disseram, pai, eu aprendi muito, pai. Lá tem um professor muito bom. Quem é? É o Gerte, é o psicopedagogo. Os pais foram lá na escola elogiar a gestora, me elogiaram. Por quê? Porque aquele estudo metódico, que às vezes cansa, eu transformei em prazer. Então a criança está atenta para o professor. Quando o professor sabe trabalhar aquele conteúdo metódico em algo divertido, mas como é bom. Tem aprendizagem, por quê? Porque o brincar constitui um incentivo do desenvolvimento da habilidade humana. Isso é muito importante. Outro detalhe importante também com relação à aprendizagem são os jogos. Olha os jogos. Que tipo de jogo você está falando? Todos. Todos os jogos. As amarelinhas. Está lembrado das amarelinhas? Faça as amarelinhas do chão. Olha, isso é muito bom. São recursos naturais que a criança tem. Se você pedir para a criança desenhar um jogo, ela vai desenhar um jogo. Dê uma bola, cone, o bambolê, tá lembrado do bambolê? Aquele basquetebol, jogando lá na cestinha, deixa a criança à vontade. Aquela aula que é de educação física, deixa as crianças à vontade. Diga, crianças, é educação física, mas hoje vocês vão criar os jogos. E você vai ver a diferença. Faça isso. Eu faço por experiência própria. Então, a cognição da aprendizagem é isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Faça isso e você se dará muito bem. Em casa também, pai. Em casa também, deixe seu filho à vontade. Tá ok? Então, curta esse vídeo, compartilhe. Se você conhece pessoas que têm filho especial, compartilhe com ele então. Deixe seu like aí embaixo. Tudo bem? Até mais, até a próxima vez.